Graça e paz, queridos, tudo bem? Mais uma vez aqui o Diácono Leandro, do canal Falando da Palavra. Queridos, que você possa se inscrever, que você possa compartilhar, deixar o seu like, que você possa continuar a fazer o ID do Senhor, a levar esta palavra tão linda e maravilhosa a todos aqueles que necessitam deste alimento tão lindo e maravilhoso e rico sobre nossas vidas, amém? Em nome do Senhor Jesus. E eu quero, neste vídeo, trazer para com os amados a respeito de enfermidades, de doenças, não é? Que muitas das vezes nas nossas vidas, as doenças e enfermidades são visíveis. Às vezes sentimos alguma dor, tomamos remédio para passar a dor. Às vezes existem doenças, enfermidades que somente o médico pode fazer parar de doer, ou somente o médico pode tratar de uma ferida, de um machucado, de um acidente. Há vários tipos de doenças e enfermidades físicas que nós conhecemos. Mas existe uma doença que mata mais do que a doença física, que é a doença da alma. A enfermidade, doença da alma que os olhos humanos não conseguem enxergar. A doença da alma que mata muitos, porque gera muitos pensamentos ruins, gera confusões mentais, gera medo, pânico. E a que mais mata, que nós sabemos e conhecemos, que é aquela doença sorrateira, que ninguém enxerga, que ninguém vê, até acontecer. A gente se preocupa muitas vezes com a doença física. Quando nós nos machucamos, quando nós nos cortamos, nós sentimos a dor ali naquele momento. Às vezes é uma dor passageira. Quando a enfermidade ela é extensa, com o tempo sendo tratada da maneira certa, pode ser fechada e cicatrizada. Mas a doença da alma, que é a depressão, só o Senhor enxerga. Só Deus salva. Só Deus cura. Só Deus transforma. Só Deus liberta. Só Deus levanta aquele que está caído. Só Deus cura doenças e enfermidades que o olho humano nenhum consegue enxergar. Mas aos olhos do Senhor, nada passa disperso. E vamos falar justamente de enfermidades, doenças, que fez com que Jesus fosse reconhecido, que fez com que o nome de Jesus fosse espalhado por todo o mundo e até hoje continua sendo. Pelos seus feitos, pelos seus milagres, pelos seus prodígios. A doença ela mata, tanto física
mas principalmente a da alma, aquela que nós não enxergamos e não vimos. Temos a história aqui do paralítico de Cafarnaum. E aqui no capítulo 9 de Mateus, vai dizer assim a palavra: e entrando no barco passou para outra banda, e chegou à sua cidade, e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado em uma cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem de bom ânimo, perdoados são os seus pecados. Pois bem, queridos, aqui nós estamos falando de uma doença física, uma doença que era vista aos olhos humanos. E eu quero trazer nesse vídeo justamente esse paralelo de enfermidades e doenças que nós passamos e aquilo que aos olhos humanos cru nós conseguimos chegar. Mas aos olhos espirituais, ou a doença da alma, só o Senhor sabe. Quando nós olhamos o livro de Mateus, nós veremos, queridos, que há pessoas que eram enfermas, que eram doentes, que precisava do toque de Jesus, que precisava estar presente diante de Jesus para ser curado. Eu não quero aqui pontuar cada cura de Jesus. Eu quero trazer nesse vídeo aqui as enfermidades e doenças que foram, de uma certa forma, para muitas pessoas, o propulsor para que o nome de Jesus fosse reconhecido. Há muitas doenças que nós, seres humanos, conseguimos detectar, conseguimos enxergar, principalmente quando a doença ela é física, ela vem sobre a pele, ela vem como um corte, ela vem como em um acidente. As doenças físicas que nós conseguimos aos olhos humanos enxergar. E aqui, queridos, no livro de Mateus, nós vemos que há histórias de pessoas que foram até Jesus para ser curadas. Mas há histórias também de Jesus curando, porque foi até a pessoa. Jesus curava onde ele percebia que tinha pessoas que estavam enfermas e doentes. Porque eram doenças físicas. Doenças detectáveis aos olhos humanos. Podemos citar aqui a sogra de Pedro. Jesus curou a sogra de Pedro,
porque viu que ela estava com febre. Então Jesus toca em sua mão e a cura a sogra de Pedro. Porque Jesus percebeu que ela estava com febre, que ela estava doente. Então Jesus a curou a sogra de Pedro. Mas aqui no paralítico, a Bíblia diz que pessoas o levaram diante de Jesus. Levaram sobre a cama para que Jesus o curasse. Há momentos na nossa vida que iremos precisar de ajuda. Há momentos na nossa vida que a gente vai precisar de mãos ajudadoras. Mas que essas mãos ajudadoras possam nos levar diretamente para Jesus. Que essas pessoas possam nos levar para o caminho certo, que é Jesus. Nós não estamos isentos de não ser ajudados. Porque existem pessoas boas que vêm nos ajudar. E nós precisamos de pessoas que nos ajudem a nos edificar, a nos lançar uma palavra edificante e que nos leva diretamente à presença, aos pés de Jesus. Como aquelas pessoas fizeram com aquele paralítico, o levaram diante de Jesus. Só que tem muitas pessoas que nos levam para um outro caminho, distante de Jesus. Há pessoas que fazem o caminho inverso. Há pessoas que te tiram do caminho certo. Que ao te levar para os pés de Jesus, para a presença de Jesus, te leva para o abismo. Te leva para o absinto. Te leva para caminhos tortuosos, para o caminho da porta larga. Mas aquele paralítico teve pessoas que o levaram para os pés de Jesus, para que recebesse a sua cura. Queridos, há enfermidades na nossa vida que precisaremos de ajuda, para que as pessoas nos levem para os lugares certos, para o hospital certo, para o médico certo. Mas vai ter pessoas também que vai te levar para aqueles que eles acham que é certo. E às vezes nem vão te levar, mas só vão dizer fazer isso ou aquilo. Muitas pessoas se encontram doentes, se encontram enfermas. Só que as doenças não são físicas, não são visíveis, mas são doenças da alma, doenças do coração. São pessoas que estão no seu ato de desespero, que estão na sua caixinha de luto, na sua caixinha de solidão, na sua caixinha de medo, de desespero, de sofrimento, de dor, de perda. E tudo vai se levando para a depressão. E é esta enfermidade da alma que os olhos humanos não enxergam e não vê,
que tem matado a muitos. Muitos têm tirado a sua vida porque a sua doença é da alma. A sua doença é do coração. A sua doença é da mente. Mas nós humanos não conseguimos enxergar, a não ser o Senhor, o Rei da Glória. Tem pessoas que sabem o caminho para receber a cura. Tem pessoas que sabem aonde irá receber a cura. Sabe aonde ir que vai melhorar a sua situação. Quando nós estamos doentes, nós sabemos para onde ir. Se não conseguimos resolver em casa, se é uma dor simples, nós vamos ao médico, porque nós sabemos que lá ele vai resolver. E se não resolver em nenhum lugar, ele nos manda para outro. Mas uma hora se resolve, porque a doença física, ela é resolvida. Às vezes demora, tem um processo mais difícil, devido à doença ou à enfermidade. Mas a doença da alma é muito difícil. São poucos que conseguem se livrar, buscar o Senhor. São poucos que conseguem enxergar que Deus, que Jesus é o único que pode curar toda aquela dor, aquela angústia, toda perda, toda solidão, todo medo, todo desespero. Só Jesus pode salvar. Só Jesus pode curar. Só Jesus pode restaurar e transformar a vida daqueles que crê que Ele pode fazer. Quando nós olhamos aqui para a história do paralítico de Cafarnaum, o próprio Jesus diz para aqueles homens que a fé daqueles homens fez com que ele fosse curado. E este é um detalhe interessante, queridos. Quando nós lemos a escrita bíblica, nós sabemos de vários casos, histórias bíblicas, das pessoas que foram até Jesus para ser curadas. Sabe o que é o mais engraçado? É o anúncio de Jesus. A gente vemos aqui na escrita bíblica que várias vezes Jesus anuncia para aquele enfermo que por causa da sua fé ele foi curado. Não basta só chegar aos pés de Jesus. Tem que crer que Ele pode te curar. Tem que crer que Ele pode mudar. E reconhecer que só existe um que cura. Que só existe um que salva. Só existe um que muda. Se não cremos, não adianta chegar aos pés de Jesus. Os enfermos que se achegaram aos pés de Jesus foi porque cria que quando se achegasse perto de Jesus, o Jesus o curaria. Jesus os curaria. E assim era feito, queridos. Quando se achegava aos pés de Jesus, próximo de Jesus,
O próprio Jesus anunciava que a fé os salvaram, que a fé os curaram. Quando nós olhamos a escrita bíblica, queridos, para receber algo do Senhor, nós temos que crer que Deus faz e que vai fazer. Se a gente não crer em um Deus que nós buscamos, a gente pode ir para a direita e para a esquerda. Não vamos ser curados. Não vamos ser transformados. Podemos ter vários tipos de enfermidade, tanto física como da alma. Mas se não reconhecemos que Jesus pode curar, pode transformar, pode restaurar, se não cremos, não adianta. Os relatos bíblicos, Jesus anunciava aquele a qual curaria. A tua fé te curou. Se não tivermos fé, se não cremos nos Deus que nós servimos, se não cremos que Jesus ainda cura, não obteremos vitórias. Muitas das vezes as doenças são físicas, mas a pior é a doença da alma, queridos. E que tem ceifado muitas vidas. Porque é a doença que olhos humanos não conseguem enxergar. Falamos aqui do paralítico de Cafarnaum, que a doença dele era física. Ele foi curado por Jesus porque cria que Jesus o curaria. E nos relatos bíblicos, todos aqueles que foram curados indo diante de Jesus, é porque teve o ato da fé. É porque ouvia falar que Jesus curava e cria que ele os curaria, como fez, como os curaram. Nós, quando precisamos de mãos ajudadoras, se não for as mãos para nos levar diante de Jesus, para os pés de Jesus, para a presença de Jesus, pode ter certeza, queridos, que este caminho pode te levar para o desfilamento, pode te levar para a porta estreita, pode te levar para o absinto. Às vezes, nos encontramos em meio às lutas, às dificuldades, aos problemas. Mas assim como aqueles enfermos que criam que Jesus os curaria, quando o tocasse, assim nós temos que proferir a nossa vitória. Porque o mesmo Jesus que curou aquele paralítico, o mesmo Jesus que curou a sogra de Pedro,
o mesmo Jesus que curou o leproso continua sendo o mesmo Jesus, porque ele continua vivo. Ele ainda vive e reina para todo sempre. Ele não morreu, queridos. Ele está vivo e continua curando. Continua salvando. Para aqueles que realmente creem que Ele é o Salvador. Para aqueles que realmente creem que quando ser tocado por Jesus, serão curados, serão transformados, restaurados pela Tua glória e pelo Teu poder. Que você possa buscar este Jesus. Mesmo que você esteja doente, mesmo que você esteja com enfermidade, seja ela física ou da alma, corporal, sentimental, conjugal, pessoal, não se esqueça, ainda existe um Deus que vive e que reina para todo sempre, que não está morto, mas que vive e que ainda cura as nossas doenças, as nossas enfermidades, seja ela física ou da alma. Mas para isso, precisamos ir de encontro a Jesus. Porque somente Ele é o caminho, é a verdade e a vida. E veio para nos dar vida com abundância. Que você possa receber esta palavra no seu coração. Que você possa compartilhar a esta palavra. Que possamos juntos continuar fazendo o vídeo do Senhor. Para que outras vidas também possam ser transformadas, curadas, pelo poder da palavra do Senhor e pela glória dele. Amém, queridos? Fica na paz do Senhor e que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus.